Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar, muita coisa para a gente conversar. Vamos repercutir a partida de ontem, vitória do Vasco sobre o Madureira, na estreia da equipe principal do Vasco no Campeonato Carioca. Ainda assim, alguns jogadores importantes, como o Medel, o Piton, o Verratti, mas o Vasco venceu. Verratti que vai ser assunto aqui nesse vídeo, né? O Grêmio quer tirar o Verratti do Vasco, quer levar o nosso atacante, mas isso não deve acontecer não. A gente vai trazer mais detalhes aqui sobre isso. Vamos falar também sobre o Marlon Gomes, né? Mais algumas informações aqui sobre a venda do Marlon Gomes, as cláusulas ali de premiação, etc e tal. Você vai entender aqui nesse vídeo. E também vamos repercutir a entrevista coletiva de Ramon Dias, né? Que fala ali sobre reforços, fala sobre jogadores que, enfim, Orediano, por exemplo, né? Que pediu para sair do Vasco. Enfim, bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você pode dar os seus palpites lá na 1xBet, o link tá aqui no comentário fixo. Utilizando o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. O seu primeiro depósito dobra lá na 1xBet, que é a parceira aqui do canal Machão da Gama. Então você pode palpitar lá na 1xBet, beleza? Link aqui no comentário fixo. Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiro, vou explicar por que eu não fiz pós-jogo ontem, né? Como vocês sabem, eu tô trabalhando na transmissão da Cazé TV, então o jogo terminou, cara, eu tive que fazer ali a entrevista pós-jogo, né? Eu entrevistei o Ryan logo depois do jogo, enfim, foi um prazer também entrevistar o Ryan logo após o seu primeiro gol como profissional em São Januário, né? O segundo gol da carreira dele, já havia marcado ano passado contra o Inter, mas o seu primeiro gol em São Januário. Então, enfim, acabei chegando em casa muito tarde, estava cansado também, né? Porque a transmissão é desgastante. A gente começa a transmissão 8h20 e depois vai até quase meia-noite ali, mas eu chego no estádio mesmo por volta das 6h30, então foi de 6h30 até meia-noite mais ou menos em pé, então tava muito cansado. Eu falei, esse pós-jogo eu vou pular e no vídeo do dia seguinte eu converso um pouco sobre a partida. E vamos falar aqui, né, sobre essa partida. Acho que o Vasco fez um bom segundo tempo, principalmente depois da entrada de Dimitri Payet, né, cara, realmente é diferente, cara, o Payet é diferente. E assim, vendo de perto, é mais diferente ainda. É um cara que ele tá 5 segundos à frente dos outros jogadores. É loucura, é loucura. Realmente a gente tem um dos melhores camisa 10 aí do futebol brasileiro, se não o melhor. É um cara diferente que eu tenho certeza que vai ser muito útil, né, nessa temporada de 2024. E tá fininho, tá com vontade, enfim, tenho muita esperança em Dimitri Payet. O Vasco ontem fez um bom segundo tempo, venceu sem muitas dificuldades, né, a equipe do Madureira. E o que foi destaque também ontem foi a estreia da nova camisa, né, do Vasco da Gama, que ficou muito bonita mesmo, uma camisa ali em homenagem, né, à virada histórica da Mercosul contra o Palmeiras. O uniforme ficou lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tenho certeza que vai ser sucesso de vendas. E claro, né, a gente não pode deixar de destacar o Ryan, que ontem começou como titular ali na vaga do Verratti, que foi poupado, e marcou o seu golzinho também, o seu primeiro gol como profissional em São Januário, seu segundo gol como profissional com a camisa do Vasco da Gama. Então, mais uma vitória do Vasco aí no Campeonato Carioca. O Vasco segue firme, nesse momento é o líder, né, do Campeonato Carioca, 2 vitórias e um empate em 3 jogos. Eu falei aqui sobre Verratti, né, que ontem foi poupado. Além do Verratti, o Piton também foi poupado, o Medel, enfim. Mas o assunto agora é Verratti, porque desde ontem, né, vem o assunto aí de que o Grêmio quer tirar o Verratti do Vasco, que o Grêmio tem a intenção, né, de contratar o atacante do Vasco, que está em processo de renovação com o Vasco da Gama, né? Lembrando que o contrato dele é até o meio de 2025, então assim, não é também tão fácil o Grêmio chegar e tirar o Verratti do Vasco, não. Tem multa contratual, o contrato tem que ser cumprido. Quer levar? Paga a multa. Mas a tendência é que o Verratti fique no Vasco da Gama, né? Como eu disse, ele tem contrato até o meio de 2025 e está atraindo interesses aí de outros clubes do futebol brasileiro. E segundo o seu agente Hernan Bernadello, neste momento, a prioridade dele e do Verratti é estender o seu contrato com o Vasco da Gama e ter ali uma valorização salarial.
Ainda de acordo com o empresário do Verratti, ele deu uma entrevista à ESPN, de acordo com ele, até o momento não houve uma procura do Grêmio, né, pelo Verratti. Então o que estava sendo noticiado aí, que o Grêmio ia fechar com o Verratti, etc e tal, o empresário do Verratti negou essa informação. Vou abrir aspas aqui para o que disse o empresário do jogador. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Já está tudo ok. Pablo está feliz no Vasco. É a sua prioridade, por isso ele quer assinar a renovação. Já está tudo certo, mas o Vasco ainda não apareceu para sacramentar o negócio. Falamos pela última vez há uma semana e estava tudo ok. Agora estamos apenas esperando o Vasco. Fecha aspas. Então uma situação que está praticamente resolvida, né? A renovação contratual do Pablo Verratti. Ontem o Alexandre Matos também disse que a chance do Verratti sair do Vasco é 0. Então o torcedor pode ficar mais tranquilo em relação a essa situação do Pablo Verratti. Bom, vamos falar agora aqui sobre Marlon Gomes, né? Alguns detalhes aqui da venda de Marlon Gomes para o Shakhtar lá da Ucrânia. O Vasco acertou na quinta-feira, né, a venda do Marlon Gomes ao Shakhtar por 12 milhões de euros, que dá 64 milhões de reais na cotação atual, e o acordo condiciona o pagamento de até 4 milhões de euros, que na cotação atual dá mais de 21 milhões de reais, em bônus e metas consideradas simples de serem alcançadas. Algumas dessas metas estão relacionadas ao desempenho do Shakhtar na Liga dos Campeões. Caso o clube simplesmente chegue à fase de grupos nas próximas 2 edições da competição, terá que pagar mais 2 milhões de euros ao Vasco da Gama, quantia que na cotação atual dá 10,6 milhões de reais. Essas são metas consideradas simples, né, pelo Vasco, porque o Shakhtar é um clube que na Ucrânia tem a hegemonia, né? Então está sempre disputando a fase de grupos da Champions League. Nas últimas 14 temporadas, o Shakhtar só não jogou a fase de grupos em apenas 2 ocasiões. Então a tendência é que jogue a fase de grupos e o Vasco receba aí mais 2 milhões de euros pelo Marlon Gomes. A venda está sacramentada. Ontem, após o jogo, o Ramon Dias deu entrevista coletiva e ontem ele estava afiado, tá? Estava afiado, falou sobre Juan Esforza, falou sobre reforços, né? Pediu contratações, falou também sobre Luca Orediano e a gente vai, vou repercutir aqui, né, tudo que disse o treinador do Vasco da Gama. Primeiro, Ramon Dias fala sobre Payet e elogia bastante o meia do Vasco da Gama. Abre aspas. Estou muito contente com o Payet. Ele está se adaptando ao Rio e ao grupo. Está melhorando muitíssimo e vai ser protagonista do Vasco nessa temporada. Fecha aspas. Ramon Dias também fala sobre o seu elenco e disse o seguinte, abre aspas, estou muito contente com o elenco, mas ainda falta um volante e um atacante. Seguramente vão chegar em breve. Seremos protagonistas esse ano. Um abraço à torcida. Fecha aspas. Então, mais uma vez, publicamente, o Ramon pedindo contratações, né? Principalmente de um volante e de um atacante. E falando sobre volante, né, ele foi perguntado sobre o Esforza, que ontem surgiu a informação que está praticamente certo, né, com o Vasco da Gama. E Ramon Dias falou sobre o Esforza. Abre aspas. O Esforza é um jovem com bastante experiência. Está na seleção juvenil e possui mais de 130 partidas na primeira divisão da Argentina. Vai crescer num clube protagonista como o Vasco. Me encanta trabalhar com jovens, mas tem que dar o seu devido tempo. A pressão é muito grande. O Vasco é um clube muito grande. Fecha aspas. E para finalizar aqui as falas, né, de Ramon Dias, ele fala sobre o Luca Orediano e, cara, uma declaração forte. Abre aspas aqui para Ramon Dias. O Luca Orediano pediu para sair. O clube está trabalhando para encontrar a melhor solução. Aqui no Vasco só vai ficar quem quiser estar no Vasco. Fecha aspas. Então é isso, né? Deu o papo reto também sobre o Luca Orediano. Eu vou ficando por aqui. Antes eu tenho um recado da Mais Ágil. Você pode ver aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima.